Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 30. Quero ler o versículo 5, depois mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta, nós vamos orar e vamos seguir considerando algumas lições importantes deste salmo para a nossa edificação, amém? O verso 5 diz assim: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Glória a Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua Santa Palavra. Obrigado, Senhor, pois a Tua Palavra é viva, a Tua Palavra é poderosa, ela é capaz de discernir os intentos dos nossos corações, ela é capaz de vasculhar o íntimo de cada um de nós, trazendo à luz tudo aquilo que precisa ser tratado, curado, restaurado, renovado, mudado. Ó Deus, ajuda-nos nessa noite a fim de que os nossos corações estejam abertos a isso, a serem moldados segundo o Teu propósito, o Teu querer, a Tua vontade, que a Tua Palavra possa ferir a terra do nosso coração como boa semente, que ela encontre em nós terra boa, terra fértil, para produzir frutos que redundem em glória e honra do Teu santo nome. Nós oramos assim, entregando aos Teus cuidados as nossas vidas, pedindo que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito venha nos inspirar. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, recentemente nós tivemos um curso, um módulo sobre espiritualidade no nosso curso, e o professor que deu o módulo para nós, ele fez algo inesperado. Ele permitiu que nós participássemos, né, da sua dor, a sua dor profunda que ele vivenciou quando ele perdeu seu filho. E é uma coisa antinatural o pai sepultar o filho, né? Isso não é natural que isso aconteça. É algo que foge à normalidade, à regra, e foi um momento de muita dor para ele, e ele permitiu que nós pudéssemos participar, compartilhando conosco esse momento difícil para ele. E por ter vivido essa experiência, ele escreveu um livro cujo título é Quando a Alegria Não Vem pela Manhã. E é um livro desafiador, porque ele traz uma reflexão importante, real, verdadeira, que põe os nossos pés no chão. Mas não é fácil andar com os pés no chão, não é verdade? A maior parte do tempo é bom a gente andar com o pé nas nuvens, sonhando e acreditando que tudo vai dar certo, tendo aquelas palavras sempre positivas de autoajuda. Isso é bom, não é ruim. Na verdade, bom seria se a nossa vida aqui nesse mundo fosse uma vida sempre, né, retilínea, sempre uniforme. E ainda hoje compartilhava sobre isso com um casal, falando sobre os desafios da vida conjugal, justamente nesse sentido que a vida é muito dinâmica, a vida traz desafios que nos surpreendem, que vão além das nossas perspectivas e das nossas maiores expectativas, né, sejam elas para o bem ou para o mal. Nós estamos sempre sendo surpreendidos
eu queria pensar um pouco com os irmãos sobre isso nessa noite. Porque essas palavras do Salmo 30, elas estão entre as palavras bíblicas mais usadas fora de contexto. E, de fato, o salmista está dizendo o que nós acabamos de ler, mas num contexto próprio. E eu queria pensar um pouco, rapidamente, com vocês nessa noite, a fim de que nós sejamos edificados pela palavra de Deus. Então, o salmista escreveu este salmo com o título Cântico de Dedicação da Casa. Embora o título em negrito seja o título que a Sociedade Bíblica deu, os títulos dos salmos são, na verdade, os títulos em itálico, essa letrazinha que está correndo para algum lugar, né, que fica embaixo do título em negrito. O título em negrito foi dado pela Sociedade Bíblica, mas ele não faz parte do título original. Então, ele não estava no texto hebraico, ok? Então, o título propriamente dito é sempre o título que está em itálico, essa letra deitadinha que está aí. Por isso, o título do salmo é Cântico da Dedicação da Casa. E vários estudiosos da Bíblia têm várias versões diferentes sobre o significado deste salmo, mas aquela que tem prevalecido é que ele foi um salmo composto para a dedicação da casa de Deus, do templo do Senhor, especialmente o segundo templo, né? E o Talmud, que é um dos textos de tradição judaica, e ele dá conta de que esse salmo foi especialmente usado para rededicar o templo depois que Antíoco Epifânio o profanou, sacrificando porcos no altar, que foi algo terrível, né, no período ali do Império. Na verdade, foi o final do Império Grego, né, quando o reino se dividiu, e então, naquele momento, houve essa abominação. Então, de qualquer forma, nós ficamos com esse entendimento, que o Salmo foi composto para a dedicação do templo. A questão é que a letra do Salmo, ela não fala necessariamente do templo, ela fala sobre a trajetória de Davi. E muito provavelmente esse salmo foi composto não para um momento específico da sua vida, mas como um salmo de memória, onde ele relembra de vários momentos da sua vida em que ele passou por situações limite e o Senhor trouxe livramento para ele. Então ele começa dizendo: eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. De novo, não fala de uma situação específica, mas de várias situações em que o Senhor trouxe livramento sobre a sua vida. Então, ele fala de circunstâncias em que houve o risco de os seus inimigos se alegrarem com a sua desgraça, e ele foi livrado pela misericórdia do Senhor. E nós temos na história de Davi, lendo ali 1 e 2 Samuel, nós vemos os vários momentos em que ele quase foi alcançado por Saul, em que ele passou muito perto de realmente ser capturado e, consequentemente, seria morto. Nós vimos várias situações em que ele também foi obrigado a fugir em circunstâncias das mais diversas, até o momento em que ele se fingiu de louco, né, lá no reino de Aquis, no reino filisteu, para poder se manter vivo. Então, irmãos, Davi também teve que dar os seus, como o pessoal costuma dizer, dar os seus pulos para poder sobreviver. E não é fácil se fingir de louco, né? E ser convincente, mas ele foi muito convincente. E são essas situações que o crente triunfalista, né, que acha que a gente pode tirar tudo de letra, não leva em conta. Mas há muitas situações na nossa vida, irmãos, em que nós somos provados por Deus, e o Senhor nos prova. Ele permite que certas circunstâncias venham sobre nós,
ele está presente, mas ele simplesmente se cala. E isso é uma das formas que essa é uma das formas que Deus usa para nos provar. E Davi foi provado muitas vezes nesse sentido. Mas em todas elas, mesmo passando por momentos de aflição e angústia profundas, ele prevaleceu na sua fé, confiando em Deus, descansando na misericórdia do Senhor. Então, versículo 2, ele diz: Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Então, aqui ele usa figuras fortes, né? Justamente falando sobre as várias situações em que ele chegou perto da morte, em que ele também esteve dominado pelo pecado. E quando ele fala da cura, aqui não é necessariamente a cura do corpo, mas a cura da sua alma, em virtude de uma situação de pecado que ele vivia. Nós nos lembramos, por exemplo, da situação do pecado com Batseba, em que ele se viu numa situação extremamente reprovável perante Deus, e ele foi repreendido por Natã. E quando ele reconheceu a sua própria condição, ele caiu de joelhos, clamou ao Senhor, e mesmo naquele momento de extrema decepção, né, o Senhor o perdoou. O Senhor teve compaixão dele, porque ele dobrou os seus joelhos, colocou o seu rosto no pó e clamou a Deus por misericórdia. E o Senhor o curou. Irmãos, uma das coisas mais preciosas que nós temos na vida é o nosso momento de confissão. O momento de confissão para nós é mais importante do que qualquer outra coisa na nossa relação com Deus. Por quê? Porque ser curado do corpo é maravilhoso. Quem é que não fica feliz em receber a cura de uma enfermidade física, o alívio para uma dor física, para uma legião, né, um fator de restrição, de limitação, seja ele qual for? É maravilhoso ser curado dessas coisas, mas o mais importante é ser curado da nossa enfermidade mais terrível, que é a enfermidade do pecado. Nós lembramos, por exemplo, de Marcos capítulo 2, naquela situação do paralítico, que viveu a vida inteira paralítico. E no The Chosen eles fizeram uma cena muito bonita, né, no The Chosen, em que os amigos do paralítico levam ele pelo teto, fazem um buraco, e aí colocam ele assim no meio do povo ali que estava cercando Jesus. Eles fizeram uma representação muito bonita, acredito eu que até tenha sido bem fiel, de acordo com o texto de Marcos, por exemplo. Mas a questão ali não é, os amigos do paralítico não são a ênfase do texto, nem o próprio paralítico. A ênfase do texto é que Jesus é Deus, que Ele é capaz de perdoar pecados. E a ironia do texto é que os fariseus dizem assim: como assim você está perdoando pecados desse homem? Só Deus pode perdoar pecados. Ou seja, eles estavam fazendo uma confissão inconsciente, né, a respeito da divindade de Jesus. Então, a cura daquele homem, ela foi um sinal para provar que Jesus é Deus e que Ele pode perdoar pecados. Então ele diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados em nome, quer dizer, ele diz ao paralítico: levanta-te e anda, toma o teu leito e vá para a sua casa. E então o homem se levanta e vai para casa. Então o mais importante foi o quê? A cura física ou o perdão de pecados? O perdão de pecados. Meus irmãos, as nossas enfermidades físicas, elas nos limitam relativamente, mas o pecado sem perdão, ele nos limita completamente, porque a enfermidade física não nos impede de entrar no céu, na glória celestial. Jesus diz que é melhor a gente entrar sem um olho, sem uma perna, sem um braço, do que ir com a saúde completa para a perdição eterna. Mas o pecado, ele nos impede de entrar no reino de Deus.
Ele pode nos levar para os palácios reais deste mundo, Ele pode nos levar à presença dos poderosos deste mundo, Ele pode nos fazer sentar com os príncipes e reis deste mundo, mas Ele não permite que nós entremos na sala do trono, na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, é um privilégio quando Davi está dizendo: clamei por socorro e tu me curaste. Da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. E então, versículo 4, ele diz: cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome. Então, essa aqui é uma questão fundamental para nós, irmãos. O nosso louvor a Deus não pode depender de circunstâncias. O nosso louvor a Deus, a nossa disposição de louvar e adorar o Senhor, ela deve ser presente em nós, em nossas mentes e corações, independente das circunstâncias que nós vivamos. Não é? Eu gosto muito daquele cântico do Milad, que nós cantávamos antigamente, ainda cantamos aqui de vez em quando. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre e hei de te louvar. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que as trevas venham me cercar, meus lábios não se fecharão, para sempre e hei de te louvar. É viver uma vida de louvor e adoração a Deus acima das circunstâncias. E aqui, meus irmãos, é o momento no Salmo em que a gente percebe que há esse ponto central, versículo 5, em que Davi vai trazer essa perspectiva. Ele diz: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O versículo 5, né, na interpretação mais teológica, acadêmica do texto, ele pode ser chamado de paralelismo antitético, ou seja, a primeira linha se opõe à segunda, né, e assim sucessivamente. Então, a primeira linha do verso 5, a ira que dura só um momento, né, o favor de Deus se opõe à ira, porque a ira dura só um momento, mas o favor dura a vida inteira. O choro que dura toda uma noite está em oposição à alegria que vem pela manhã. Mas o cerne do Salmo é o versículo 5, primeira parte, porque a sua ira dura só um momento. Eu quero pensar um pouquinho nos momentos em que a ira de Deus vem sobre nós, e pensando especialmente na vida de Davi. Voltando lá à questão de Batseba, meus irmãos, quando ele caiu com Batseba, né, aquele pecado terrível que custou a vida de um dos seus homens mais leais, dessa união, nasceu um bebê, uma criança, um filho que Davi desejou muito ter. Era o filho do seu amor. Até aquele momento, Davi havia tido uma vida conjugal com muitas concubinas, mas a nenhuma ele amou como amou Batseba. E ele desejava muito aquele filho. Então, eu acho muito interessante a narrativa de 2 Samuel, capítulos 11 e 12, todo esse contexto. E Davi, então, ele vai, a criança adoece, e ele coloca pano de saco sobre a sua cabeça e vai orar. E ele ora. Ele não tinha o livro de 2 Samuel, não sabia como a situação ia terminar. Então ele vai e se prostra diante de Deus, e clama, e chora, e lamenta, e joga pó sobre a cabeça, e pede a Deus, até que por fim, a criança não foi curada. A ira de Deus veio sobre ele. Foi um preço alto que ele pagou por toda aquela situação de pecado. Agora, o que chama atenção é a atitude de Davi depois que isso acontece. Porque quando a criança morre, ele se levanta, toma banho, troca de roupa, se perfuma,
come e vai viver a vida. Então todos questionam, poxa, agora que a criança morreu, você não vai chorar? E ele disse, vou chorar para quê? Eu já chorei o que tinha que chorar, já sofri o que tinha que sofrer. Clamei, pedi, busquei, o Senhor não teve prazer em me ouvir. Mas a vida continua. Deus continua sentado no trono. Ele continua sendo Deus, continua sendo Senhor, eu continuo sendo apenas homem, apenas o seu servo, apenas capacitado e também chamado e também obrigado a obedecê-lo, porque Ele é o Senhor. É isso que Davi está dizendo ali, irmãos. E então, Davi se lembra que aquele é só um momento de ira, mas o favor de Deus é para a vida toda. E o nosso grande problema ao enfrentarmos as lutas, quando essas lutas duram tempo que nós julgamos ser demais, nós esquecemos que aquilo é só um momento. O que nós estamos vivendo ali não é a vida toda. Mas aquele momento, por ser tão duro, tão difícil, tão aflitivo, parece que nunca mais vai passar, não é verdade? E naqueles momentos, são justamente nesses momentos que nós normalmente acabamos fracassando na nossa fé. Nos revoltamos. Mais do que Davi, eu olho para a cruz e vejo Jesus recitando o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Essa oração de Jesus, irmãos, é muito interessante. Porque, veja bem, se você diz para Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Isso é sinal que você entende que Ele não te desamparou. Porque se Ele tivesse te desamparado e você estivesse realmente se sentindo desamparado, você não ia orar, porque Ele não estaria ali presente com você para ouvir sua oração. Entende como funciona esse mecanismo da oração de lamento, que rasga o coração, que coloca o pano de saco e cinza na cabeça, que chora diante de Deus, que lamenta, que abre o coração, que diz aquilo que está no íntimo. Sem engano, irmãos. Sabe, eu estou doido para falar um monte de coisa, colocar tudo para fora, mas eu seguro para não pegar mal, para a igreja não achar que eu me desviei. E então eu falo, ó Senhor, graças te dou por passar por essa luta, porque eu estou aprendendo muitas coisas, mas lá no meu íntimo eu estou doido para chutar uns baldes, socar umas portas, dar umas cabeçadas na parede. Meus irmãos, é para isso que serve os salmos de lamento. É por isso que no Salmo 13 o salmista repete várias vezes, Senhor, até quando? Até quando? Até quando? Os salmos de lamento, meus irmãos, são o nosso divã. É ali que a gente deita a cabeça e fala tudo que está no nosso coração com Deus. Mas ao invés de a gente fazer isso, o que a gente faz? A gente fala com o pessoal da feira, o rapaz que nos atende lá na banca da feira, a gente fala com o gerente do banco. Você já viu? Tem gente que faz terapia com o gerente do banco. Né? Ele está numa situação terrível, aí vai lá resolver um probleminha com o gerente do banco, aí começa, não, porque o senhor sabe, eu estou passando por esse problema, por aquele outro e tal, enfim. Mas com Deus a gente não fala. Então, meus irmãos, são experiências que nos fazem refletir sobre os momentos em que a ira de Deus vem sobre nós e nós precisamos sobreviver a ela. É nesse momento aqui vou usar uma frase de filme em que se separam os homens dos meninos, no que diz respeito à fé. Porque os meninos fazem beicinho quando as coisas dão errado, até para Deus, não é? Poxa, o Senhor não me ouviu. E o pastor disse que ele bastava eu orar, que tudo ia ser maravilhoso, que todas as coisas iam se resolver, e eu orei, clamei, busquei, e não aconteceu. Também não vou mais à igreja. Esses são os meninos. Mas os homens, os adultos, eles sabem que quem está sentado no trono é Deus.
não somos nós, irmãos. Então nós precisamos considerar a possibilidade de que a alegria não venha pela manhã. E essa frase, ela é apenas uma ilustração do que diz o versículo 5, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Então, para ilustrar, o salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, a alegria que vem pela manhã tem o mesmo significado do favor que dura a vida inteira. Amanhã é a cada amanhecer que nós nos levantamos na presença de Deus e o Senhor está ali nos sustentando, suprindo as nossas vidas. Quando o Salmo 127 diz que aos seus o Senhor dá enquanto dormem, é um texto que também tem que ser interpretado corretamente, porque não quer dizer que a gente não tenha que trabalhar, mas que antes da gente sair para o trabalho, o pão que a gente vai buscar quando sai para trabalhar, já nos foi dado por Deus enquanto dormíamos. Então, nós podemos pensar em muitas situações de pessoas na Bíblia, que foram homens de Deus excelentes, e que clamaram, pediram, e não foram atendidos. Podemos nos lembrar do apóstolo Paulo, para citar só mais um exemplo, em que ele viveu também uma situação desconhecida para nós, mas que sabemos que trouxe grande aflição e angústia para ele, e ele orou 3 vezes, e o Senhor disse não. E disse para ele: minha graça te basta. Meus irmãos, essa é uma das respostas mais terríveis que a gente pode receber de Deus, no momento em que a gente está passando por uma aflição. Não é isso que a gente quer ouvir, não é? O que a gente quer ouvir é: meu servo, daqui a pouco vou resolver isso para você, fique tranquilo que vai dar tudo certo, isso já vai passar. Mas quando Deus diz a minha graça te basta, isso pode significar que aquela luta ainda vai durar um tempão, que a gente ainda vai ter que passar por aquilo durante uma boa parcela da nossa vida, e que sabe Deus como isso vai terminar. Então, mas meus irmãos, essas coisas vêm para nos ensinar o nosso lugar. E aqui eu já vou avançando para concluir. Veja o que ele diz no verso 6. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Olha só. O que é isso aqui? É um crente que está com tudo em cima. Já conquistou tudo, venceu tudo, conseguiu a sua bênção de prosperidade, resolveu sua vida, está sem problemas, está tudo certo, as crianças estão estudando numa ótima escola, não é? O salário está em dia, um excelente salário, a vida está muito boa, a casa maravilhosa com piscina, sauna, vista para o mar, né? Aquela coisa dos sonhos, melhor só o céu. E aí então o crente pensa: estou garantido, está tudo resolvido, nunca mais vou ter problema. Versículo 7. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Ele até atribui a Deus o motivo da sua felicidade, da sua ventura, da sua bem-aventurança. Mas olha o que acontece logo em seguida. Apenas voltaste o rosto, eu fiquei logo com medo. Ou seja, Davi está aqui assim na direção da mesa de gravação, e Deus está olhando para ele. Aí Deus faz só assim para olhar lá, alguma coisa está acontecendo, claro, né? Ilustração, e tudo desaba na vida de Davi. Porque, meus irmãos, basta que o Senhor desvie o olhar da nossa vida para que tudo desabe. É por isso que nós devemos constantemente suplicar ao Senhor que jamais desvie o olhar de sobre nós, porque apenas o olhar de Deus é suficiente, irmãos, para nos garantir uma vida suprida, livrada de todo mal, guardada e segura na sua presença, mesmo que Ele permita que as lutas venham para nos provar. Então, o salmista diz: apenas
voltaste o rosto. E fiquei logo com medo. Então, o que ele faz? Ele ora, versículo 8, por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei, que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Então aqui ele está clamando novamente. Isso aqui, irmãos, é uma excelente escola para nós, para nos mostrar que os tempos de abundância e os tempos de escassez sempre farão parte das nossas vidas, se nós estivermos firmados no Senhor. O grande segredo é aquele que Paulo revela em Filipenses capítulo 4. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei viver em abundância e sei viver momentos de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí você vai lá e saca esse versículo do contexto e coloca lá no para-choque do caminhão. Tudo posso naquele que me fortalece. De fato, se essa for a compreensão, se eu sei passar por momentos de privação e por momentos de fartura com a mesma consciência, com a mesma consistência na minha fé e com a mesma confiança em Deus, então de fato esse versículo serve para mim, se aplica à minha vida. É interessante que na minha época que estudava no Rio, morava em Petrópolis, a gente descia e subia a serra todo dia. E quando você vive na estrada há muito tempo, você vê de tudo, né? E naquela época, hoje em dia caiu de moda, mas naquela época havia uma onda muito grande de adesivos, né, nos vidros dos carros. Hoje a gente quase não vê mais, mas naquela época os adesivos estavam em alta. E tinha um adesivo que eu via algumas vezes que dizia assim: é fácil falar de mim, difícil é viver a minha vida. E eu gostava desse adesivo, sabe por quê? Porque ele é realista, irmãos. Porque só quem sabe o quanto dói a nossa dor, somos nós que sofremos com a dor. É muito fácil as pessoas fazerem julgamento a nosso respeito, dizerem que nós não temos fé, que nós não confiamos em Deus como devíamos, que nós não temos orado o suficiente, que nós não temos buscado a Deus o suficiente, mas a verdade, irmãos, é que às vezes a gente ora, a gente busca, a gente confia, a gente crê, a gente espera, mas a alegria não vem pela manhã. E aí, o que a gente vai fazer? É tempo de crescer, é tempo de avançar da fase infantil da nossa fé para a fase adulta, onde nós vamos aprender a confiar em Deus em toda e qualquer situação, nos alegrarmos nele sempre, e entender que o motivo de alegria para nós não é o que Deus faz, mas é a pessoa de Deus. Ele é o motivo da nossa alegria. Como cantávamos antigamente, Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. Minha alegria vem dele. A minha vida está nele. Então, ele é o motivo da minha canção. E o salmista vai terminar com uma palavra de esperança e confiança. Ele diz: tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Então aqui aquela situação, né, o pano de saco, já falamos no início, ele é um símbolo de humilhação, de tristeza, de abatimento, de choro, de angústia, de uma oração angustiada. Mas o Senhor muitas vezes vem e transforma esses momentos de tristeza em momentos de extrema alegria e contentamento para nós. E meus irmãos, esse é o momento de celebrar com muita intensidade, com muito vigor, com toda alegria, com toda disposição, porque nesses momentos nós armazenamos energia para viver os momentos de pano de saco e cinza que vem sobre as nossas vidas. Então, ele conclui dizendo: para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, não
se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Ou seja, nós não podemos, irmãos, permitir que as circunstâncias da vida calem o nosso louvor a Deus, calem a nossa adoração a Deus, o nosso reconhecimento do seu senhorio sobre as nossas vidas, independente do momento que estejamos passando, seja no monte, seja no vale, seja no tempo da ira, seja na constatação da graça duradoura de Deus sobre as nossas vidas, seja no choro que dura uma noite, na alegria que vem ou não vem pela manhã. Deus será sempre Deus, digno de receber louvor, ações de graças, adoração, serviço e confiança da nossa parte. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, bendizemos o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra breve, Senhor, que nessa noite nós ouvimos. Obrigado pelo salmista Davi, Teu servo que no passado, Senhor, dedicou a sua vida a compartilhar com os leitores dos salmos as duras aflições, angústias e experiências que ele vivia. Ele viveu aqui neste mundo, Senhor, como um de nós, como um homem frágil que nós somos, pecador como somos, passou por situações angustiantes, de tristeza, de abatimento, mas também teve momentos de extrema alegria e felicidade, e viveu cada um desses momentos com a mesma intensidade, celebrando e cantando louvores, na alegria, na tristeza, nos momentos bons e maus, clamando, suplicando nas angústias e aflições que a vida trouxe, sempre confiando na Tua graça, mas entendendo que o Senhor é soberano. E mesmo quando o Senhor responde não, ou mesmo quando o Senhor não responde, ainda assim, nós precisamos viver essa fé madura, adulta, que entende que o Senhor, que é o único que de fato decide todas as coisas, só o Senhor diz que tudo aconteça ou não, só o Senhor estabelece, ó Deus, os propósitos e planos para as nossas vidas, e o Senhor conduz as nossas vidas de acordo com esses propósitos e planos, que muitas vezes são misteriosos para nós, mas que nos baste, Senhor, saber, como o salmista nos ensina, que o Senhor sabe, o Senhor conhece quais são esses planos e propósitos, e as nossas vidas estão bem seguras em Tuas mãos. O Senhor é um Deus sábio, prudente, soberano, e sabe conduzir as nossas vidas em cada momento, em cada etapa, em cada circunstância. Então, Senhor, se há choro aqui nessa noite, que o Senhor traga o conforto, que o Teu Espírito traga consolação. Ó Deus, se houver propósito, Senhor, no Teu mover, no Teu agir, Senhor, que amanhã traga, Senhor, a alegria, o contentamento, a satisfação, o alívio, ó Deus, e que o momento de ira não seja compreendido, Senhor, como algo interminável, mas apenas um momento, e que jamais percamos a consciência de que a graça do Senhor dura a vida toda. Ajuda-nos, ó Deus, a guardar no coração a Tua palavra, para não nos faltar a fé e a confiança em Ti, nos momentos difíceis e aflitivos da vida em que precisamos dessa fé adulta e madura, Senhor. Leva-nos por este caminho. Nós Te pedimos, ó Pai, sobretudo na confiança da pessoa do Teu Filho, que veio a este mundo, viveu também como um de nós, mas sem pecado. Viveu para triunfar sobre o mal, sobre a carne, sobre o diabo e sobre o mundo, para que nele nós possamos ter toda a esperança, sabendo que Ele viveu as nossas angústias aqui, que a ira do Senhor veio sobre Ele, quando ela era destinada a nós. Então, Te agradecemos, porque Ele propiciou, Senhor, as nossas vidas contigo, fez as pazes, ó Deus, entre nós e o Senhor, quando nós éramos Teus inimigos. Bendito seja o Teu nome, porque nele temos toda a esperança, toda a confiança e toda a certeza de que Ele está conosco todos os dias, e assim será
até a consumação dos séculos. Portanto, Senhor, leva-nos por este caminho, ó Deus, e ajuda-nos, Pai, a crescermos, a amadurecermos, a fim de podermos não apenas viver, ó Pai, com fé e esperança aos tempos de aflição e angústia, mas também, ó Deus, servir como inspiração para outros que também estão sofrendo, ó Pai, como um meio de inspirar e de ajudar nas fraquezas e limitações também dos nossos irmãos. Nós te pedimos, ó Deus, com gratidão, e entregamos nas tuas mãos, Pai, as nossas vidas, seja qual for a circunstância, que o teu nome seja louvado, que o teu nome seja glorificado, engrandecido em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.